Hoje nós vamos ministrar a última mensagem da Conferência Profética da Família. E nós vamos falar sobre a sétima casa em que Jesus entrou. E a sétima casa que Jesus entrou foi a casa de Deus. A casa de Deus. E você vai entender o significado disso tudo. Por que Jesus entrou na casa de Deus e qual foi o objetivo dele ao entrar ali? Qual era o propósito de Jesus ao entrar na casa de Deus? O que você quer quando você entra na casa de Deus? Cada pessoa quer uma coisa diferente, é ou não é? Tem gente que ao entrar na casa de Deus quer a cura para uma enfermidade. Tem gente que ao entrar na casa de Deus quer a libertação de um familiar. Tem gente que ao entrar na casa de Deus quer a garantia da vida eterna. Outros entram na casa de Deus porque querem ter mais dinheiro. Deveriam entrar no banco, né? Desculpa a descontração aí, tá? Foi mal, foi sem querer. Outros entram na casa de Deus porque querem uma mudança, uma transformação. Querem ser pessoas melhores, não é isso? A pessoa reconhece que antes de entrar na casa de Deus ela era tão ruim, que quando ela entra na casa de Deus, o objetivo dela é ser alguém melhor. Deixa eu ir para a igreja para ver se eu me torno uma pessoa melhor, não é isso? Então as pessoas elas têm vários objetivos ao entrarem na casa de Deus. Cada um tem um diferente. Só que ao entrar na casa de Deus, Jesus tinha um único objetivo. E nós vamos entender que o objetivo era esse. Então eu vou pedir para você conferir comigo o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo de número 2 e versículo de número 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Por que ele foi a Jerusalém? Porque a casa de Deus estava localizada em Jerusalém, que é a parte alta. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Então tinha gente ali que ficava na entrada do templo, sentados atrás das mesas, e ficavam ali fazendo o câmbio, ou seja, a troca das moedas. Porque dentro do santuário só era aceito um tipo de moeda, que era o ciclo do santuário. Então eles trocavam ali, não é? As moedas gregas e romanas pelo ciclo do santuário. E o câmbio era supervalorizado, porque os judeus não tinham outro lugar para fazer o câmbio, só tinha ali. Então o sacerdote Anás, ele aproveitava para ganhar dinheiro em cima dos judeus que vinham de todas as regiões para a Páscoa, para celebrar a Páscoa, que para os judeus significa passagem, ou é uma lembrança da libertação que os seus antepassados receberam quando eles ficaram no Egito mais de 430 anos. Então eles estavam ali fazendo um tipo de comércio. E no versículo de número 15 diz assim: e tendo feito um azorrague de cordéis. Você já ouviu essa palavra? Azorrague? Já ouviu? Como é que está escrito na sua Bíblia? Azorrague? Está igual na minha? Tem Bíblia que já tem aí a tradução. Como é que está escrito na sua? Um açoite.
Então ali, na tradução que a irmã tem, já dá para você entender o que Jesus fez. Na verdade era um chicote. O azorrague, ele era um chicote que tinha nas pontas pedaços de ossos amarrados. Era um tipo de flagelo. Inclusive Jesus foi açoitado com um azorrague. Quando eles açoitaram Jesus, antes de condená-lo à morte por crucificação, eles atingiam o corpo de Jesus com aqueles azorragues, e aquele osso grudava na pele, e quando eles puxavam, vinha a pele junto. Não sei se você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, dá para você ter mais ou menos uma ideia de como era. Claro que foi muito pior do que aquilo. E assistindo aquele filme, nós já ficamos horrorizados com o que fizeram com Jesus. Mas foi muito pior. Foi muito pior. Mel Gibson, ele conseguiu reproduzir mais ou menos o que aconteceu, mas foi muito pior do que aquilo. Jesus sofreu muito mais do que aquilo. Mas ele sofreu para que você e eu não sofrêssemos. Tudo aquilo era para ter acontecido com você e comigo. Amém? Mas Jesus tomou o seu lugar e o meu lugar. Então levante a mão para o céu e fala: obrigado, Jesus. Fala: obrigado por assumir o meu lugar. Fala: eu não merecia, mas eu te louvo pelo Senhor ter assumido o meu lugar. Então, o que Jesus fez? Um azorrague de cordéis. Acredita-se que o azorrague que Jesus fez, ele não tinha ossos na ponta, mas na ponta ele dava tipo um nó, né? E aquilo deixava aquela ferramenta um pouco mais pesada. Quando atingia, né, o objetivo ali, o alvo, aquilo causava mais dor. Provavelmente Jesus não usava ossos na ponta. Então o versículo 15 diz: e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo. Você vê? Jesus está profundamente irado. Isso nunca tinha acontecido. É a primeira vez. Jesus vai fazer isso uma segunda vez antes da sua morte e ressurreição. Aqui nós estamos lendo uma passagem que diz respeito ao início do ministério de Jesus. Jesus está fazendo isso logo depois de ele ter saído do deserto, logo depois de ele ter transformado água em vinho numa festa de casamento que ocorria em Caná, na Galileia. E ao sair daquela festa de casamento, o próximo lugar para onde Jesus vai é para a casa de Deus, para o templo. E ele encontra lá no templo os mercadores, os vendilhões. E a ira de Jesus é tão grande que olha o que ele faz: lançou todos fora do templo. Eu vou ser mais claro: Jesus expulsou todo mundo da igreja. Você entendeu assim? Expulsou todo mundo da igreja, lançou todos fora do templo, expulsou todos os que estavam ali, todos. Não quero ninguém aqui, porque vocês não sabem o que é a casa do meu pai. A casa do meu pai não é para isso. Vocês transformaram a casa de meu pai num covil de ladrões. E aí no versículo 15 ainda diz: bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Você imagina Jesus fazendo uma coisa dessa? Porque quando a gente fala de Jesus, a gente imagina um homem manso. Ele mesmo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz, descanso para vossas almas. Só que Jesus agora está possuído por uma ira divina. Esta não é uma ira carnal, é uma ira divina.
Porque o mesmo Jesus que recebeu e perdoou ladrões, prostitutas, pecadores, Ele não está tolerando pessoas que tratam a casa de Deus, o templo de Deus, como um balcão de negócios. Amém? Veja que Jesus era tolerante com a prostituta, Ele era tolerante com os ladrões, e uma prova disso foi na sua crucificação. O ladrão que estava à direita de Jesus olhou para Jesus e disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus sabia de todos os crimes que aquele homem havia cometido, sabia ou não sabia? E mesmo sabendo de todas as coisas más que ele praticou, Jesus olhou para ele e disse o quê? Ainda hoje tu estarás comigo no meu reino. Jesus perdoou aquele ladrão, porque ele viu naquele ladrão arrependimento e perdoou. Mas veja que Jesus não está perdoando aqueles que fazem da casa de Deus um balcão de negócios. Ele não perdoa. E Ele expulsa a todos eles, inclusive os bois que se vendiam ali, as ovelhas que se vendiam ali, e Ele sai espalhando o dinheiro dos cambiadores e derrubando as mesas. Versículo 16: E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Amém? Quem crê na palavra de Deus? Quem crê no que Jesus está falando aqui, levante a mão. Eu creio. Será que este texto do Evangelho requer algum tipo de interpretação? Nenhuma. Nenhuma. Como eu costumo dizer, isso está mais claro do que o sol, né? Não há nenhum tipo de interpretação a acrescentar sobre isso que Jesus está falando. Nenhuma. Porque Ele está deixando claro que a casa de Deus é um lugar de oração. A casa do Pai é um lugar para a manifestação da sua presença e da sua glória. Não é um balcão de negócios. Não é um balcão de negócios. Não é um lugar de venda de produto de Avon, nem de Natura, nem de Rinodê, nem de qualquer outro tipo de marca. A casa de Deus não é livraria. A casa de Deus não é lanchonete. A casa de Deus é lugar de oração. Amém, igreja? Fala para a pessoa que está do teu lado: Jesus está bravo. Interessante, né? Interessante. Porque Jesus, você não vê esta reação de Jesus em nenhum outro lugar. Tudo bem que o ministério de Jesus foi um ministério relâmpago, né? Quantos anos durou o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Ele começou aos 30 o seu ministério, após ter sido batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Aos 30 anos ele começa o seu ministério. Aos 33 anos e meio ele é crucificado. Então o ministério de Jesus durou apenas 3 anos e meio. Em 3 anos e meio você não vê Jesus tendo uma reação como essa em nenhum outro lugar. O lugar que mais deixou Jesus irado foi a casa de Deus. Não a casa de Deus em si, mas o que as pessoas faziam dentro da casa de Deus. Você está compreendendo isso? Você está compreendendo a responsabilidade que nós temos com a casa de Deus? E quando eu falo casa de Deus, eu não estou falando somente o templo de 4 paredes, não. Eu estou falando do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Teu corpo tem que ser um lugar de habitação de Deus.
Você não pode vender o teu corpo. Você não pode fazer do teu corpo, da tua vida, um lugar comum, um lugar qualquer. O teu corpo, ele foi construído por Deus, ele foi criado por Deus para ser um lugar de habitação de Deus. Amém? O apóstolo Paulo disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Diga, eu creio nisso. Fala assim: Jesus está bravo. Você está rindo, né? Jesus está bravo. E Ele está bravo dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Nem aqueles fariseus hipócritas que seguiam Jesus deixaram Jesus tão bravo como aqueles que estavam fazendo da casa de Deus um balcão de negócios. Então, se a gente for seguir a palavra de Deus ao pé da letra e agir como Jesus agia em determinadas situações, garanto para você que não fica ninguém na igreja. Todo mundo vai embora. E não vai embora porque a gente está fazendo coisa errada, não. Vai embora porque não entende o que é a casa de Deus. E as pessoas não precisaram nem ir embora, Jesus expulsou. Se é para fazer isso na casa do meu pai, vão embora. E ele expulsou com o quê? Com chicote. Olha para esse querido aí do teu lado e fala: Jesus está com um chicote na mão, hein? Está com um chicote na mão. Tem uns pastores aí que falam assim: hoje eu vou descer o cajado. Não, querido, cajado não é para bater. Cajado é para trazer a ovelha de volta para o caminho. Amém? Tem nada a ver com esse negócio de bater na ovelha, de ferir a ovelha. Não. Cajado, por isso que ele tem aquela ponta envergada, para pegar a ovelha assim, ó, com cuidado e trazer de volta para o caminho. O aprisco é aqui, filha. Ô, filhinha, aqui, ó, o aprisco é aqui. Entra, vai. Só que Jesus não está com cajado. Agora ele está com o quê? Com azorrague. Com chicote. Ai. Será que eu prego? Pode pregar? Você que crê na palavra de Deus, coloca a sua Bíblia sobre o teu assento, erga as duas mãos para o céu e vamos dar para Jesus a melhor, a mais verdadeira, a mais sincera salva de palmas que nós podemos dar. Enquanto você aplaude, dá glória a Deus. Isso, diga glória ao teu nome, Jesus. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra vai ser pregada. Fala conosco agora, através da Tua santa e poderosa palavra. Que não seja homem, que não seja a sabedoria de homem, mas o Teu Espírito Santo a falar conosco nesta hora. Então envia a Tua palavra com poder e com autoridade, que a Tua palavra vá e produza ela o resultado para o qual vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar, igreja. Para a gente entender o conceito de templo, e quando nós falamos de templo, nós falamos o lugar onde Deus habita. Diga, o templo é o lugar da habitação de Deus. Deus habita no templo. Nós precisamos voltar lá no início, onde o templo foi instituído por Deus pela primeira vez. Onde Deus deu uma ordem para que fizesse um templo, e Ele deixou claro naquela ordem que aquele templo seria um lugar da sua habitação, para que Ele pudesse estar perto do seu povo, para que Ele pudesse se aproximar deles. Então, voltando lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, depois de dizer para Moisés falar ao povo de Israel, cujo coração se movesse voluntariamente, trouxessem uma oferta alçada, e depois de ter dado uma lista detalhada da oferta que eles deveriam trazer, ouro, prata, cobre, pano azul,
linho fino, peles de texugo, tintas de vermelho, madeira e tudo mais. Lá no versículo 8 Deus diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Isso está escrito em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Se você quiser anotar, deixe anotado para você conferir depois. Então, voltando na história, que antes até do templo, desde o início em que Deus colocou o ser humano para habitar nesta terra. E quem foi o primeiro ser humano que Deus colocou para habitar na terra? Adão. Desde o início, Deus ia pessoalmente falar com Adão e Eva. E isso acontecia todos os dias na viração do dia. Quando digo todos os dias, considere que a semana tem 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não havia um dia sequer que Deus não se apresentasse diante do ser humano na viração do dia. Isto é, no pôr do sol. No pôr do sol. E Deus estava ali, mais ou menos por volta de 6 horas da tarde, quando o sol se põe. E esse sempre foi o plano de Deus, sempre. Habitar conosco, estar conosco, e nos dar o privilégio de estar na presença dEle. Veja, era um privilégio, porque o ser humano estava ali trabalhando, Adão estava ali trabalhando, a mulher também, os dois lavrando, guardando aquele jardim, cuidando das coisas que Deus criou, e de repente aparece Deus. E Deus começa a andar com eles por aquele jardim. Olha que privilégio. Então Deus não fez o jardim do Éden só para o homem e a mulher. Ele queria estar ali participando diariamente da vida daquele casal. Mas o tempo foi passando, nós não sabemos exatamente a contagem desse tempo. Nós não sabemos quantos meses, quantos anos, quantas décadas, quantos séculos, não sabemos. Mas o tempo foi passando, e aquele homem que havia recebido de Deus o privilégio de estar naquele jardim, onde ele era visitado por Deus todos os dias na viração do dia, ele cometeu um pecado. E qual foi o pecado que o homem cometeu? Repete comigo: transgressão. Pastor, o que é transgressão? É quando você ultrapassa o limite. É quando você vai além do que lhe foi permitido. Vamos voltar a fita só para a gente lembrar. Quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, Ele dá uma ordem muito clara. Ele diz assim: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas daquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, do seu fruto não comerás, porque no dia em que dela comerdes, olha o aviso, certamente morrerás. Então vamos resumir isso como algo proibido, sim ou não? Você está proibido de comer do fruto dessa árvore, porque a sentença é essa: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E Deus criou o homem para morrer? Sim ou não? Jesus disse assim: eu vim para que tenham morte e morte em abundância. Foi isso que ele disse? Não, eu vim para que tenham vida. É o plano de Deus. O plano de Deus é que você viva, é que eu viva, é que nós tenhamos vida. Sempre foi esse. O plano de Deus nunca foi a morte é uma intrusa. A morte contraria o plano original da criação. Deus cria o homem para viver, não para morrer. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O homem morreu por quê? Porque pecou. E o pecado foi através de uma transgressão. O que é a transgressão mesmo? É exceder o limite, é ir além do que lhe foi permitido. Ou seja, o homem excedeu. Ele foi além daquilo que lhe era permitido. Deus falou: não coma. Ele foi lá e comeu.
Então veio a sentença, veio a punição. Então quando o homem come daquele fruto, ele automaticamente acaba interrompendo o plano de Deus. Ele interrompe. Como o homem estava em pecado e já não podia mais viver diante de Deus, porque Deus consome o pecado, e como o pecado está no pecador, o homem acaba morrendo com o pecado. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então observe que ali houve um rompimento do plano de Deus. O homem que foi criado para compartilhar da presença de Deus, para desfrutar da presença de Deus todos os dias, ele rompe este plano. E o plano é rompido pelo pecado. E o pecado está em quem? No homem. É o homem que peca. É o homem que comete o erro. É o homem que transgride. É o homem que pratica a iniquidade. Não adianta ele culpar o pecado, porque é ele que peca. O pecado está aí. Peca quem quer. Então Deus, para proteger o pecador e a pecadora, porque não foi só o homem que comeu, a mulher também comeu do fruto. A propósito, foi ela que comeu primeiro. Deus os afasta da sua presença. Mas lembre-se que esse não é o plano de Deus. O plano de Deus não é nos manter afastados. O plano de Deus é nos manter perto. Então, Deus afasta. Porque se o homem continuar ali, ele vai ser consumido pela santidade de Deus. Na verdade, Deus queria habitar com o homem, mas ele não podia mais, porque o pecado estava no homem. Então, para não perder contato com o homem, o que Deus vai fazendo com o passar dos anos? Ele vai usando profetas. Quem eram os profetas? Eram homens escolhidos por Deus para falar a sua palavra aos homens, para mostrar aos homens o caminho que Deus queria que eles seguissem. Então Deus vai usando profetas, e esses profetas vão falando qual era o plano de Deus na vida dos homens, e Deus vai se relacionando com o homem, mas à distância. Ele vai mandando mensagens. Antes ele não mandava mensagem, antes ele vinha pessoalmente. Nós não temos Deus pessoalmente conosco hoje. Nós temos o quê? A mensagem dele através da sua palavra. Nós não temos mais o privilégio de sermos visitados por Deus. Nós somos visitados por Deus, só que através da palavra, que pode ser reproduzida por um profeta, por um pastor, por um evangelista, por um diácono, ou por qualquer pessoa que teme a Deus e ama a sua palavra. Então veja que houve um afastamento, e esse afastamento entristeceu o coração de Deus. Deus fica triste com esse afastamento, porque Deus, quando Ele cria o ser humano, Ele não cria apenas um homem e uma mulher, Ele cria filhos, porque Ele é pai, e todo pai, Ele quer estar perto do filho, e Ele quer que os filhos estejam próximos dEle. Amém, igreja? Então, para não perder esse contato, Deus vai enviando profetas. Estes profetas eram homens consagrados que possuíam o dom raríssimo de ouvir a voz de Deus. Não eram muitos, eram poucos. Se você contar aí na Bíblia, são poucos os profetas que realmente ouviram a voz de Deus. E conforme eles vão ouvindo Deus falando, eles vão repassando ao povo aquilo que Deus fala. E durante milhares e milhares de anos, Deus ficou se comunicando de longe conosco. Quando Deus falou com Moisés, Moisés conseguiu passar a mensagem de Deus ao povo,
E além disso, ele conseguiu contemplar aquilo que ninguém mais contemplava desde o pecado de Adão. O que Moisés conseguiu contemplar? A face de Deus, a glória de Deus. Aquilo que Adão estava acostumado a ver todos os dias, Moisés vai ter o privilégio de ver. Mas por que Moisés teve o privilégio de ver? Porque Moisés era escolhido. Moisés era temente. Moisés era um homem que tinha uma vida voltada para Deus. E se você ler a história, você vai entender. Vamos lá no capítulo 19 do livro de Êxodo. Depois de Adão, Moisés foi a pessoa que conseguiu chegar bem, mas bem perto de Deus. Um dia Deus chamou Moisés para subir um monte, e naquele dia Deus alertou a Moisés que dissesse para o povo não tocar naquele monte, porque senão eles serão consumidos. E Deus falou assim para ele, capítulo 19 de Êxodo, versículo 21. Disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que se não lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse isto. Então naquele dia Moisés vai receber uma revelação de Deus. E o Senhor vai dizer para Moisés falar ao povo, para eles construírem um santuário para que ele pudesse habitar no meio deles. Então Deus vai criar a maneira que iria permitir que o pecador se aproximasse dele. Por isso que aquele primeiro templo que Deus criou envolvia o sacrifício de animais. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então a pessoa pecava, e ela tinha que transferir o seu pecado para o animal. E quem morria no lugar do pecador? O animal. Por isso que o animal tinha que morrer, porque a alma que pecar, essa morrerá. Deus, para livrar o homem da morte, Ele vai criar o sacrifício por expiação de pecados. O homem vai transferir os seus pecados para o animal inocente, vai fazer ali uma oração, depois vai queimar aquele animal, daquele fogo vai subir uma fumaça ao céu, e aquela fumaça vai entrar nas narinas de Deus, e ali Deus vai sentir o cheiro do arrependimento do pecador. E o pecador volta a se aproximar de Deus depois disso. Então o homem pecador, através de uma fórmula criada por Deus, ele passa a se reaproximar de Deus, só que com um limite. Porque dentro do primeiro templo tinha um lugar que era chamado de lugar santíssimo, ou santo dos santos, e apenas o sumo sacerdote tinha autorização para estar ali. E o sumo sacerdote tinha que entrar ali com um sino amarrado no pescoço, e havia uma corda que ficava amarrada no sacerdote, e a ponta desta corda ficava lá fora do templo. Se acaso o sacerdote não estivesse vivendo uma vida santa, ele morreria naquele lugar santíssimo, porque a santidade consumiria, a santidade daquele lugar, a santidade de Deus consumiria o pecado que estava dentro do sacerdote, e ele morreria junto. Então eles puxavam aquela corda e constatavam que o sacerdote morreu porque entrou em pecado no lugar santíssimo. Preste atenção, porque este primeiro templo é um lugar onde Deus proíbe até o pecado de entrar ali. O pecado não pode entrar ali.
Quem está compreendendo isso, diga amém. Por que eu estou voltando na história? Para você entender qual é o conceito de templo segundo Deus. Por que Jesus está tão bravo? Por que Jesus está com um chicote na mão? Anos depois que esta primeira igreja foi instituída, este primeiro templo foi instituído, um rei chamado Salomão vai construir um templo, só que não agora um templo de lona, um templo de pedras. Dizem os historiadores que a pedra mais leve que foi utilizada para construir o suntuoso templo de Salomão, ela pesava 5.000 quilos, ou 5 toneladas. E com aquelas pedras, Salomão foi erguendo aquele templo. E aquele templo se tornou uma das 7 maravilhas do mundo. Aquele templo de Salomão vai durar mais ou menos 400 anos. Eu quero que você vá pegando essas informações que são muito importantes. Mais ou menos 400 anos. Salomão edifica um templo ao Senhor, e esse templo vai se tornar uma planta tremendamente maravilhosa. É interessante que o templo de Moisés, que era feito de lona, durou cerca de 400 anos. O templo de Jerusalém, que foi feito por Salomão, durou cerca de 400 anos. Só que apesar de o povo ter construído aquele templo para Deus, eles continuaram pecando. Havia um lugar onde Deus habitava e aonde eles podiam ter acesso através da vida do sacerdote, mas eles continuaram pecando. E Deus, vendo que o povo não se arrependia dos pecados que cometiam, Deus manda um tirano chamado Nabucodonosor, que era rei de Babilônia, destruir aquele templo no ano 586 a.C. E aquele templo é totalmente assolado, destruído, arrasado. 50 anos depois, um homem chamado Ciro faz um decreto liberando os judeus para reconstruírem o templo em Jerusalém. O sacerdote Esdras, junto com um homem chamado Neemias, vão para Jerusalém e eles começam a reconstrução daquele templo. Aí já vai ser o terceiro templo. E esse terceiro templo, reconstruído por Esdras e Neemias e uma turma de sacerdotes, ele também vai durar cerca de 400 anos. Preste atenção nisso. Logo depois, um homem chamado Herodes o Grande, com o intuito de agradar os judeus, ele trabalha para ampliar aquele templo que Esdras e Neemias haviam reconstruído. Segundo o que está escrito aqui em João capítulo 2, volte comigo lá, é o texto inicial, João capítulo 2, versículo de número 18. A reforma que Herodes fez no templo levou cerca de 46 anos para ser concluída. E este templo, que foi reformado por Herodes, ele foi conhecido como o quarto templo. Capítulo 2 e versículo 18 diz assim: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Depois de dar aquela resposta para os judeus, Jesus vai mudar o conceito de templo. Se você ler o versículo 21, no versículo 21 Jesus diz, o texto diz: mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus está dizendo agora que o seu corpo é o templo. Então neste momento Jesus está inaugurando o 5º templo. Versículo 22, quando pois ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então Jesus está mostrando que agora Deus não vai mais habitar num templo que foi feito por mãos de homens. Deus vai habitar no corpo humano, porque Jesus está na terra como um ser humano. Amém, igreja? E Jesus está transformando o corpo
não apenas o seu corpo, mas o corpo de cada um de nós no templo de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é habitar com o seu povo, e Jesus está abrindo um caminho para que a vontade de Deus se cumpra. Ele está fazendo do seu corpo, do meu corpo, um templo, para que seja um lugar da habitação de Deus, através do seu Espírito Santo. Mas preste atenção nos detalhes, eu quero que você veja os detalhes do que está escrito aqui, porque Jesus, ele quer que a vontade de Deus seja estabelecida. E qual é a vontade de Deus? Habitar com o ser humano. Deus não criou o ser humano para viver longe, Ele criou o ser humano para viver perto. Aí o que Deus faz? Ele afasta o ser humano por um momento, porque se o ser humano continuar perto dele, cheio de pecado, de iniquidade, de transgressão, ele vai ser consumido pela santidade de Deus. Só que Deus, ele sempre teve o plano de trazer o ser humano de volta para ele, de reaproximar o ser humano da presença dele. Então o que ele faz? Ele faz com que o corpo do ser humano se torne um lugar da habitação dele. Eu não preciso mais que você entre num lugar para eu habitar em você. Eu só preciso que você abra o seu coração para que eu habite em você. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Vá comigo lá rapidinho. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16. Quem achar, diga amém para eu saber que você já achou. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: você tem que ser o templo de Deus. Amém? O Espírito de Deus tem que habitar dentro de você. Se você olhar a ordem de cada templo que foi construído, reformado, reconstruído, nós somos aquilo que Jesus chama de o sexto templo. Nós somos o sexto templo, porque o ser humano, ele foi criado no sexto dia. Diga: eu sou o sexto templo. Fala de novo: eu sou o sexto templo. Então cada um de nós, sem pecado, diga sem pecado, é um templo de Deus. Amém? Porque Deus não habita aonde o pecado habita. Ele só habita aonde a santidade habita. Então, haverá um sétimo templo, mas este sétimo templo ainda está sendo preparado. Segundo o que está escrito em João capítulo 14, versículo 1, não precisa abrir, você conhece. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e depois tornarei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, ali estejais vós também. Que lugar é esse? Diga: é o sétimo templo que Jesus disse. Está preparado, mas ainda não é habitável, mas será habitado por todos nós, quando Jesus descer nas nuvens e apontar para os salvos e disser: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação deste mundo. E por que que este é o sétimo templo? Porque 7 é o número da perfeição de Deus. Preste atenção nisso, esses detalhes que eu estou passando para você são importantes, porque quando nós formos arrebatados por Jesus, diga amém, e chegarmos lá na glória, diga amém. Isso, você tem que falar amém para essas coisas, você tem que concordar com isso. Quem vai ser arrebatado aqui? Quem vai chegar lá na glória com Jesus?
Quando nós chegarmos lá, não haverá um galpão gigantesco para comportar 10, 15, 50, 100 milhões de pessoas, porque lá o templo será o Senhor. Nós habitaremos literalmente dentro dele. Segundo o que está escrito em Apocalipse 21, versículo 22, é uma visão que João está tendo, e conforme ele vê, ele vai escrevendo: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Naquele dia nós habitaremos literalmente na presença de Deus e dentro dele, e não haverá disputa de gente dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou assembleano, eu sou presbiteriano, eu sou batista. Porque lá o templo será o Senhor, não a Paz e Vida. Lá o templo será o Senhor, não a Universal. Lá o templo será o Senhor, não a Assembleia de Deus. Amém? É neste templo que nós vamos habitar um dia. Por que eu mostrei para você quais foram os 7 templos instituídos por Deus? Para você entender qual é o conceito de templo. Desde que o primeiro templo foi instituído, ele foi instituído como um lugar de habitação de Deus. Quando Jesus entra naquele templo em Jerusalém, ele vê tudo ali. Ele só não vê a presença de Deus. Porque transformaram a casa de Deus, repito, num balcão de negócios. Transformaram a casa de Deus num lugar de vendas, numa casa de câmbio, num palco de negociações. E por que Jesus está muito bravo com isso? Porque a casa de Deus, ela não foi instituída para isso. A casa de Deus, ela foi instituída para ser um lugar de oração, aonde quem entra ali tem a certeza e a convicção de que ali está manifestada a presença de Deus. Então, quando Jesus vira as mesas, quando Jesus pega o chicote, quando Jesus expulsa de dentro da casa de Deus os que estavam vendendo e comprando, preste atenção, ele não expulsa somente os vendedores, ele expulsa também os compradores, porque para Jesus quem compra é tão errado como quem vende, porque se não existisse gente para comprar, não haveriam pessoas para vender. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Você desculpa o exemplo esdrúxulo que eu vou dar agora, é que nem droga. Por que tem droga? Por que tem traficante ganhando rios de dinheiro? Porque tem viciado comprando. É ou não é? Porque tem filhinho de papai comprando. Se não houvessem usuários, não haveriam vendedores. O negócio deles simplesmente faliria, acabaria, seria extinto. Então, enquanto houverem pessoas para comprar aquilo que é errado, haverão pessoas vendendo aquilo que Deus não aprova. Então o problema não está apenas em quem vende. Eu não estou defendendo quem vende, não, longe de mim, porque Jesus mandou embora também. Jesus expulsou aqueles que estavam vendendo lá. E para quem não sabe, aquelas mesas que eles colocavam na entrada do templo eram conhecidas como bazares de Anás, porque Anás era o sumo sacerdote. Ele era, vamos falar aqui numa linguagem bem grosseira, ele era o chefe do templo. Ele era quem mandava ali na casa de Deus. Só que Anás não entendia uma coisa: ele não era o dono da casa, ele era o mordomo. E mordomo é mesmo que servo. Ele foi levantado para servir, não para fazer da casa de Deus o que ele quisesse fazer, porque o mordomo ele só faz aquilo que o dono da casa manda. Amém? Só que tanto Anás como Caifás, eles faziam da casa de Deus aquilo que eles queriam. Nós não podemos fazer da casa de Deus aquilo que nós queremos,
Porque a casa tem dono, e quem faz o que tem que ser feito dentro da casa é o dono. Quem estabelece o que se pode fazer dentro da casa é o dono, não é o servo, não é o mordomo. Ai de mim, se eu chegar aqui e começar a fazer o que eu quiser, e não aquilo que o dono manda fazer. Jesus vai pegar o chicote e vai vir para cima de mim. Quem está compreendendo aqui, diga glória a Deus. Anás e Caifás, eles se comportavam como se fossem os donos da casa, mas eles mal sabiam que o verdadeiro dono da casa estava com chicote na mão para expulsar de dentro da casa não apenas os servos dos mordomos, mas os mordomos que estavam fazendo as coisas que se faziam ali. Aí quando alguém diz assim, mas esse negócio de não vender nada na igreja, isso é uma liturgia da igreja, não é? Não é liturgia da igreja. Para quantos aqui a palavra de Deus é clara? Levante a mão. É liturgia da igreja? Você acha que isso é liturgia da igreja? Você acha que o líder desse ministério apontou o dedo aqui na Bíblia, onde nós estamos lendo em João capítulo 2, a partir do versículo 13, e ele falou, é assim que eu vou instituir o meu ministério no Brasil? Você acha que é isso? Para quem não conhece a história, quando a Paz e Vida nasceu, tinha bazar dentro, tinha livraria dentro, tinha lanchonete dentro, tinha uma livraria, e o nome da livraria é o nome do programa de rádio que nós temos hoje, Livraria O Céu Pode Ajudar. Inclusive, o céu pode ajudar é o tema de um livreto que o pastor João Ribe escreveu naquela época. Tinha um outro livro muito conhecido, depois você pesquisa na internet, de repente você encontra. O tema do livro era Libertando-se da Doutrina dos Homens. Vendia lá, até hoje eu me lembro, se eu fechar os olhos eu me lembro, aquele monte de livro naquelas prateleiras da livraria que ficava embaixo do gabinete do pastor, na primeira igreja da Paz e Vida em São Paulo, na Avenida Rio Branco 511. Tinha livraria, vendia discos de vinil. Naquela livraria, do lado tinha uma cantina, vendia coxinha, vendia cachorro quente, vendia refrigerante, vendia balas, vendia doces. Mas a igreja não crescia, a igreja não ia para frente, as pessoas não tinham interesse de entrar ali. Um dia Deus falou com João Ribe, João Ribe, tira o comércio da minha casa que eu vou levantar o povo. Você já deve ter ouvido essa história milhares de vezes, eu estou resumindo. Quando João Ribe tirou o comércio de dentro da casa de Deus, uma colônia de portugueses chegou em São Paulo naquela época. O que dava de português dentro daquela igreja não está no gibi. E os portugueses começaram a ouvir a pregação do evangelho, começaram a se converter e começaram a trazer outras pessoas. E aquela igreja, em questão de meses, ela foi enchendo. Dali foram abertas outras igrejas, a Favela da Funchal, Naturiaçu. Abriu a igreja da Zona Leste, depois abriu a igreja de Santo André no ABC, e por aí foram abrindo outras igrejas. A igreja foi crescendo. A Paz e Vida está em quase todos os estados do Brasil hoje. Só não está em todos os estados do Brasil ainda por conta dessa pandemia que atrapalhou muito as igrejas. Mas veja só, nada dava certo. Começou a dar certo quando o comércio foi tirado da casa de Deus. Porque quando a casa de Deus é transformada num balcão de negócios, num local de vendas, o Espírito Santo não entra ali, o Espírito Santo não habita ali, o Espírito Santo não age ali. Você está compreendendo isso, sim ou não? Por isso que Jesus está tão bravo, porque Ele instituiu aquele lugar, Ele não, o Pai instituiu aquele lugar como lugar da sua habitação. As pessoas que entrarem aqui, elas têm que ter um único interesse. E qual é o único interesse que elas têm que ter ao entrar aqui? Buscar a minha presença. É verdade, a gente não pode negar
que as pombas que eram vendidas, os bois que eram vendidos, as ovelhas que eram vendidas, serviam para que as pessoas que vinham de longe pudessem usar aquilo como sacrifício para fazer expiação pelos seus pecados. Mas aquilo era uma forma de facilitar a vida das pessoas, para que elas não tivessem que trazer o boi de longe, para que elas não tivessem que trazer a ovelha de longe, para que elas não tivessem que trazer a pomba de longe. Eles poderiam fazer isso em qualquer outro lugar, não era proibido vender pombas, não era proibido vender bois, só não podia ser vendido na casa de Deus. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Eu repito, nós não podemos fazer da casa de Deus um balcão de negócios. A casa de Deus é casa de oração. Amém? É lugar da habitação do Espírito Santo. E quem entrar aqui, em qualquer horário, em qualquer dia da semana, não importa, em qualquer dia do mês ou do ano, tem que saber que habita neste lugar a presença do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor e a palavra dEle. Diga graças a Deus. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Nós temos que compreender que quando nós fomos criados, o principal objetivo da criação era sermos habitação de Deus. Amém? Por isso que Deus ele não deixava uma lacuna ou um espaço aberto, e Ele fazia de vez em quando. Era todos os dias. O que é que eu entendo quando Deus vem todos os dias para ter com o homem? Que todos os dias nós temos que andar na presença de Deus. Amém? Nós fomos criados para andarmos na presença de Deus todos os dias. Não é só na quarta-feira quando a gente vem no culto, não é só na sexta-feira quando a gente vem na conferência, não é só no domingo quando a gente vem oferecer o primeiro dia da semana para Ele. Todos os dias. Não está escrito que Deus vinha um dia sim, um dia não. Não, todos os dias. Todos os dias. Significa que você tem que carregar a presença de Deus com você todos os dias. Não tem esse negócio, hoje eu estou com a presença, hoje eu não estou com a presença. Não, você precisa estar com a presença e na presença todos os dias. Todos os dias. Pastor, mas eu peco, eu tenho falhas. Eu sei que você é falha, eu sei que você é pecador, eu também sou. Só que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é porque eu reconheço o meu estado pecaminoso que eu vou abrir mão daquilo que Deus preparou para mim. Ainda que eu esteja vivendo num estado pecaminoso, eu tenho que acreditar que Deus é fiel e poderoso para me perdoar. E ao menor sinal de arrependimento, Ele vai estender as mãos para mim e vai me tomar para si. Amém, queridos? A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14, todo mundo conhece de cor e salteado: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha aí, que povo é esse? É um povo perfeito? Não, é um povo pecador. É um povo limitado, é um povo que comete iniquidade, é um povo que comete transgressão. Mas Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e ouvir a minha voz, e se converter dos seus maus caminhos, mudar de direção. Quando Ele diz converter é isso, é mudança de direção. Você vai fazer uma conversão no trânsito, é o quê? É uma mudança de direção. Você está indo sentido centro, eu preciso fazer uma conversão para voltar para o bairro. Você pega um retorno e aquilo é uma conversão. É uma mudança de direção. Você estava indo para lá, agora você está indo para lá.
Você estava indo para o caminho mau, agora você está indo para o caminho bom. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, cristãos? Vamos orar? Vamos orar? Quem aqui quer ser habitação de Deus? Levante a mão. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Quem quer ser habitação de Deus? Eu quero. Diga, eu quero ser habitação de Deus. Fala, Senhor, eu sou o teu templo. Eu sou o teu templo. Não tem um louvor que fala isso? Sou teu templo, teu sacrifício. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Não é isso? Acertei a letra? É? Vamos orar. Vamos orar. Eu gostaria de pedir para você vir aqui na frente, pode ser? Pode ser? Se você quiser, tá? Se você achar que está muito calor, pode ficar aí, não tem problema não. Mas se você quiser vir aqui na frente, vem aqui na frente, por favor. Eu vou pedir para você colocar a sua mão sobre o local do seu coração, fechar os teus olhos e orar comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza de que quando fui criado para ser o templo do Senhor, para ser o lugar da sua habitação. Mas eu reconheço que o pecado muitas vezes tem destruído este lugar de habitação e afastado a sua presença da minha vida. É por isso que nesta manhã eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas iniquidades, e suplicar ao Senhor que estenda sobre mim a sua poderosa mão e me tira do caminho mau, me tira do caminho do erro, me tira do caminho da iniquidade, me afasta do caminho da transgressão e me ajuda a viver em santidade e a viver segundo a tua palavra. Não permita, meu Deus, que o pecado me afaste de ti, mas afasta o pecado de mim, para que eu possa estar constantemente na tua presença e jamais me distanciar dela. Em nome de Jesus, assim seja feito.